Olá, seja bem-vindo ao dia 299 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Não deixe de colocar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentário e ativar o sininho de notificações. Hoje nós faremos a leitura em 2 Reis, no capítulo 7, iremos a 1 Timóteo, no capítulo 4, iremos ao livro de Daniel, no capítulo 11, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Salmo 119, a partir do verso 25, e pararemos hoje no verso 48. Aqui, em 2 Reis, no capítulo 7, nós vamos ler que a fome durante o cerco de Samaria, nós vamos ver também a questão do cerco. Como foi esse cerco diante de Samaria? Vamos a essa leitura? 2 Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei está se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar as suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo isso no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhe contaram: entramos no acampamento dos arameus e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia, e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo pensando: como eles sairão, então pegaremos vivo e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino destes homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-lo para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército dos arameus, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas dos exércitos até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupa e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então, o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser medidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta, e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade, e ele morreu. Vamos ao Novo Testamento? O Novo Testamento hoje está lá em 1 Timóteo, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4. Aqui nós vamos ler as instruções do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Vamos a essa leitura? 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem concebidos com ações de graças, que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas que seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que de todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres. Pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que ouvem. Vamos agora ao livro de Daniel. Hoje nós faremos a leitura em Daniel, no capítulo 11. Aqui no capítulo 11 de Daniel, nós vamos ver sobre os reis do sul e os reis também do norte. E nós vamos ler também o rei arrogante. Vamos a essa leitura de Daniel no capítulo 11. Diz assim: E no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei e dei-lhe o apoio. Agora, pois, vou anunciar a você a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com a sua riqueza, enxugará toda contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro e governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido entre os 4 ventos. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desraigado e entregue aos outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte do que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o reino do norte, mas ela não manterá o seu poder. Tampouco ele conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte, com a sua escolta real e com seu pai e com aquele que a apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as imagens de metal, os utensílios valiosos de prata e de ouro, e levará para o Egito. Por alguns anos, ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão com um grande exército, que avançará com uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que enfrentará com um enorme exército, mas, apesar disso, será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército, maior que o primeiro. Depois de alguns anos, voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo que você pertence se revoltarão para cumprir essa visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir. Mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entende. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas.
Mas um comandante reagirá com arrogância à arrogância dele e lhe dará um fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, sem a necessidade da ira e nem de combate. Ele será sucedido por um desprezível a quem não tinha dado a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então, um exército avassalador sairá arrasado diante dele. Tanto o exército como o príncipe da aliança serão destruídos. Depois de feito o acordo, ele agirá traiçoeiramente, e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saque e riqueza entre os seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército, juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará, mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Os dois reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesa, na mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá a ação contra ela e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Navios de regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então despejará sua fúria contra a sua Santa Aliança e, voltando, tratará com bondade aqueles que abandonaram a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas romperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas, por certo, período cairão a espada e serão queimados, capturados e saqueados. Mas, quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá condições pelos deuses dos seus antepassados, nem pelos seus deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima de todos eles. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará uma grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e com uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres de suas mãos. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro, de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios, os núbios, e eles submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. Vamos agora ao Salmo 119. Salmo 119 hoje, nós faremos a leitura do verso 25, nós vamos até o verso 48. Vamos a essa leitura das Sagradas Escrituras? Diz assim, Salmo 119, no verso 25 até o verso 48. Diz assim: Agora estou prostrado no pó,
Preserva a minha vida, conforme a tua promessa. A ti relatarei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho, pelos teus mandamentos aponto, pois me deste maior entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei, e ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faz-me viver nos caminhos que trapastes, que traçastes para mim. Cumpre a promessa para o teu servo, para que sejas temido. Livra-me da afronta que me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Como anseio por teus preceitos. Preserva a minha vida por tua justiça. Que o teu amor alcance-me, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa. Então responderei aos que me afrontarem, pois confio na tua palavra. Jamais tires da minha boca a palavra da verdade, pois nas tuas ordenanças depositei a minha esperança. Obedecerei constantemente a tua lei, para todo sempre. Andarei em verdade, em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Falarei dos testemunhos diante de reis, sem ficar envergonhado. Tenho prazer nos teus mandamentos, eu o amo. A ti levanto as minhas mãos e medito nos teus decretos. Grato pela tua companhia, se o Senhor nos permitir, nós retornamos amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Estamos chegando ao fim, na reta final da nossa leitura bíblica. Por isso, se mantenha firme e nós iremos vencer, se assim Deus nos permitir. E no final do ano, diremos: eu li a Bíblia toda em um ano. Grato pela tua companhia, até amanhã.